A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar a primeira epístola de Pedro. Mas antes eu queria falar aqui um pouco para vocês como estava o clima, né? Como as coisas estavam acontecendo nesse começo da fé, né? Então, o que aconteceu, né? A igreja cristã, né? Os cristãos, eles vêm da perseguição, né? Então, desde a morte de Estevão, vai a dispersão da igreja, né? E a igreja passou a ser perseguida. Então, aqueles crentes daquela época, eles já estavam, né? Para eles, a perseguição era algo comum, né? Porque eles cresceram, eles nasceram dentro da perseguição, né? Porém, Pedro vai direcionar essa carta à Ásia Menor. E ele deseja principalmente para que os novos crentes, aqueles que eram gentios, né, eles fortalecessem o seu coração, porque como o imperador era Nero, conhecido como louco, né, de Roma poderia vir uma perseguição grande contra os cristãos. Então essa carta é como se Pedro, pastor, tivesse preparando o coração, preparando a fé das suas ovelhas para ultrapassar essas dificuldades. E não é diferente do nosso tempo, amado. A gente precisa preparar os nossos corações, porque tem acontecido muitas coisas, principalmente na política, né? Os governantes, o povo, a família tem sido massacrada, o mal tem prevalecido, a maldade do homem. Então essa carta também ela vai de encontro aos nossos corações, como toda a palavra de Deus. Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esse primeiro ponto, Pedro está dizendo, né, para quem está sendo dirigida essa carta, que a gente define como a Ásia Menor. 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O que a gente vê aqui no versículo 2, meus queridos? Que Pedro, ele está confirmando o chamado de Deus na vida dos cristãos, e ele também vai falar da ação do Deus Trino, que é como a gente crê, confirmando a ação de Deus pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olha, meus irmãos, as palavras de Pedro, elas são muito profundas, né? Quando ela fala, olha, Cristo, ele nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, o que é uma viva esperança? É algo que a gente não esquece, é algo que está impregnado na nossa mente, no nosso coração, é uma certeza na volta do nosso Deus, né? É uma viva esperança que ele vai regenerar, meu irmão, que ele vai transformar todas as coisas, né? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Então a nossa esperança é porque nenhum outro homem havia ressuscitado, mas o nosso Deus, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele prometeu voltar para nos buscar. Então essa é a nossa viva esperança, e o crente, ele tem que alimentar essa viva esperança, senão essa esperança ela acaba sendo apagada da sua mente, acaba sendo esquecida. A rotina começa a tomar de conta da sua mente ao ponto que você vai deixando de crer, você vai deixando de esperar e a sua fé começa a esfriar. Versículo 4, para uma herança incorruptível, quer dizer, não é ouro, nem prata, nem dinheiro, meus irmãos. É incorruptível, sem mácula, imarcessível, que significa que não se altera, que não muda. Reservada onde? Nos céus para vós outros, é para mim e para você. Meus queridos, isso faz me lembrar aquele versículo, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas que a nossa mente não consegue conceber. É isso que Deus tem guardado para mim e para a tua vida. Versículo 5. Que sois guardado pelo poder de Deus, meu Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Olha isso, meus queridos, como isso fala da profecia, fala do que acontece hoje, né? Confirma o poder de Deus na vida do crente, confirma a nossa proteção. Meus queridos, Deus é nosso escudo. Deus, ele é a nossa proteção. Se você tem fé e se você é fiel a essa palavra, a esse Deus, você é guardado. Não tenha dúvida disso. Não tenha medo. Pare de ter medo. O Senhor diz, não temas, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Essa palavra, meus queridos, foi dirigida para a igreja, para Israel. Foi uma palavra do profeta Isaías, no capítulo, se eu não me engano, 40, mas Deus, ele é o mesmo, Deus, ele não muda. Então essa palavra também é para os nossos corações, para a gente não temer, meus queridos. A gente não precisa temer, amado, doença, tragédia, mau governo. A gente deve temer, amado, ao nosso Deus, porque ele é todo poderoso. E temer, perder a presença dele nas nossas vidas, é isso que a gente tem que temer. Então, que sois guardados, creia que você e sua casa é guardado no Senhor, mediante a fé. Isso só acontece por causa da nossa fé. Se você não crê, meus queridos, não há proteção. Então, precisamos cultivar, precisamos exercer a nossa fé. Amém? E ele vai dizer, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 6. Nisto exultais. Ele está dizendo assim, olha, fique alegre. Deus, ele te protege, Deus, ele te guarda, Deus está sobre a tua vida, te preparando para o último dia. Então se alegre, meus queridos, que isso é grandioso, isso é poderoso para as nossas vidas. Embora no presente, agora, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro estava falando porque sabia, meus queridos, o que podia acontecer através daquele governador Nero. Ele sabia que esse imperador, ele podia massacrar o povo. Então ele já estava preparando os corações para as pessoas, meus queridos, abracem a fé, abrace o seu escudo, creia que Deus vai te guardar. Louvado seja Deus. Aí ele vai dizer, nisto exultai, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristado por várias, não era por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro está falando, que não há nada mais precioso do que a fé. Meus queridos, uma coisa que é muito preciosa é dinheiro. Dinheiro, ouro, porque você pode trocar por várias coisas, é uma moeda de força. O dinheiro, ele pode comprar remédio, mas ele não pode te dar saúde. O dinheiro, ele pode te gerar um bem-estar, fazer uma reforma na tua casa, mas ele não transforma a tua casa num lar. O dinheiro, ele pode melhorar a tua aparência, mas ele também não muda a tua autoestima. Mas a fé em Deus, amada, e o poder de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas, enche o nosso coração de paz, de alegria, nos dá contentamento. E a gente passa a ser, amados, filhos amados de Deus. Então a fé, amada, a fé é a nossa moeda poderosa, é o nosso tesouro que nos leva daqui para a eternidade. Louvado seja Deus. E essa fé, exercer essa fé, a gente vai chegar ao ponto, né, da gente chegar no tempo, amado, da gente encontrar o nosso Deus. E isso vai se revelar através do louvor, da glória e da honra, porque ele vai se revelar para nós, meus queridos. E o que vai nos levar até lá é a nossa fé, a perseverança na fé e na fidelidade da palavra de Deus. 8. A quem não havendo visto, amais. Olha o que é interessante, meus queridos. Ele direciona essa carta aos novos crentes. Né? Pedro viu Jesus, Pedro dormiu com Jesus. Né? Eles dormiam junto, eles peregrinavam, eles comiam junto, eles oravam junto. Jesus fazia o ministério e Pedro estava junto. Pedro viu.
Mas ele diz assim, olha, a quem não havendo visto, amais. Então a gente não viu o nosso Senhor, mas a gente sente, a gente sabe que Ele é vivo, que Ele é real, que Ele é fiel e que Ele vem nos buscar, meu querido, que a mão dele está sobre as nossas vidas, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa é a alegria do crente, meus queridos. Crê em Jesus, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Louvado seja Deus. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Pedro vai dizer assim, olha gente, vocês chegaram no tempo da graça, era sobre isso que os profetas do Antigo Testamento falavam, que havia um Messias, que vocês iam receber graça, vocês iam receber os dons do Espírito, o batismo com o Espírito Santo era sobre vocês, sobre o tempo de vocês. O tempo maravilhoso, meus irmãos, é o tempo da graça, porque o Senhor derrama da sua graça sobre nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que se arrependem. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estavam ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelaram prescrutar. Do versículo 10 ao versículo 12, Pedro está falando, chegou o tempo da graça. E esse tempo, amado, esse tempo está sobre as nossas vidas. Foi para esse tempo, amada, que o Senhor chamou os profetas para anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus. Né? Então teve o tempo das promessas, que eles creram, eles esperaram, mas eles não receberam. Mas a gente recebeu, meus queridos, porque nós viemos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde o sangue dele está disponível para lavar a alma de qualquer pecador que se arrependa. Versículo 13 vai falar sobre a santidade na vida. Né? Então Pedro, já prevendo o que poderia acontecer, as perseguições, eles estavam preparando a fé e o coração dos crentes para se manterem firmes, amados, né, na presença de Deus. E olha o que ele vai falar agora. Agora ele vai falar sobre a santidade. Primeiro ele aqueceu a fé, o entendimento, e agora ele vai falar sobre a vida santa. Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos seja tendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro fala. Irmão, cinja o vosso entendimento. Meus queridos, prepare o vosso entendimento. Cubra o vosso entendimento. Tenha clareza do que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na sua nação. Olha o que está acontecendo nos governos. Olha o que está acontecendo dentro da sua igreja. Olha o que a palavra de Deus diz, para que você não venha se desesperar, não venha se perder, não venha ficar no caminho, não venha sofrer, mas venha crer no Senhor Jesus. Aí ele vai dizer, versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriores à vossa ignorância. Ele vai dizer, não volte para o seu pecado. Meus queridos, existem cristãos que mesmo na igreja cultivam pecado de estimação. Meus queridos, não existe proteção de Deus, não existe graça, só existe legalidade para o inimigo trabalhar na vida dessa pessoa. Então não podemos voltar, não podemos nos moldar às nossas paixões. O que são paixões? Desejos, pulsões, desejos nossos, egocêntricos, egoístas, ruins, depravados. Deus está dizendo, não retorne para isso, porque agora você é santo. 15, pelo contrário, segundo santo é aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha, meus queridos, Deus está dizendo, olha, seja santo nas suas ações também.
Seja santo na sua carne, seja santo na sua alma, seja santo na sua fala, seja santo nas suas ações, seja santo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua família, onde tu colocar os pés. Sede santo, porque eu sou santo. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Quem é dele, meus irmãos, imita ele. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro está dizendo assim, olha, enquanto vocês viverem aqui na terra, Deus está observando tudo que vocês estão fazendo. Então, amados, deixe as paixões e sede santo, porque ele vai julgar cada um pelas suas obras. Sabendo que não foi mediante a coisas incorruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Quando ele fala dos vossos pais, meus queridos, ele está falando das crenças, da criação, da impregnação da cultura familiar, que a gente nasceu, que é distante de Cristo. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Deus nos ama, meus irmãos, e precisamos retornar esse amor para Ele, precisamos corresponder a esse amor. E o primeiro caminho é o caminho do arrependimento, porque a gente só é limpa, a gente só recebe o Espírito Santo de Deus, meus queridos, através do arrependimento. Arrependimento é quando a gente diz, Senhor, eu não quero mais essa vida. Senhor, eu estou cansado de caminhar sozinho, de apanhar, de dar murro em ponta de faca. Senhor, eu quero um novo caminho, eu quero a Tua presença, eu quero paz, eu quero alegria. Eu quero sentir prazer na vida, meus queridos. Isso é arrependimento. E dizer, Senhor, me ajuda a não praticar mais as velhas coisas. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro de você, regenerando a sua vida, regenerando a sua alma, trazendo novos pensamentos, uma nova perspectiva de vida. E essa palavra de Deus, meus queridos, vai começar a te lavar. Quanto mais você lê, mais ela vai te lavar e vai te tornar limpo. 21. Que por meio deles tende fé em Deus, a qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ei, crente, a nossa fé e a nossa esperança, ela não está no governo, ela não está no pastor da nossa igreja, ela não está nas pessoas, ela está em Deus. 22, para a gente encerrar, vai falar da santidade no amor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Meus queridos, isso aqui é forte, né? Primeiro, a gente vai recapitular aqui esta carta. Primeiro, Pedro, os primeiros versículos, ele vai dizer para quem essa carta, e ele vai confirmar, meus queridos, né, o chamado dessas pessoas e vai confirmar o trabalho desse Deus, né, o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ele vai fortalecer, ele vai dizer assim, olha, Deus te regenerou para uma viva esperança. E ele vai te atiçar a fé do crente em Jesus Cristo. Porque o fim da nossa fé, amada, é a salvação da nossa alma. Depois ele vem falar, olha, os profetas, ele vem confirmar que os profetas falaram desse tempo que a gente vive, o tempo da graça. Agora, a partir do 13, ele vai falar sobre a santidade nas nossas ações, na nossa vida. Agora, a partir do versículo 22, ele vai falar do nosso trato com a igreja, com a comunidade cristã, com a nossa família, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Que verdade é essa? É Cristo, né? Materializado na palavra de Deus, tendo vista o amor fraternal, não fingido. Ele está dizendo, não usem máscaras. Aprendam a perdoar e a amar. Porque se você não aprender com a palavra de Deus, não é em outro canto que se aprende, é com a palavra de Deus, a perdoar e a amar, a gente não vai conseguir exercitar o amor fraternal, que é o amor entre os irmãos. E se você conseguir, através da palavra de Deus, amada, sentir esse amor,
Isso fala o quanto Deus está na tua vida. Amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Olha a palavra que Pedro usa, ardentemente. 23, pois foste regenerado, não de semente corruptível. Ele está dizendo assim, não, vocês foram regenerados, não foi para voltar, não foi para ser a mesma pessoa que vocês eram antes, com inveja, com raiva, com brigas, com intrigas, com dívidas. Não, 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 não. Né? Vocês foram regenerados, né? De uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus faz, meus queridos. Ela nos regenera, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. O que ele está dizendo? Que glória é essa? Meus queridos, ele está falando da carne. E ele está falando da glória da carne. Ele está dizendo que tudo que é carnal é como a erva. Ela murcha, ela seca, ela se acaba, ela não é eterna. Assim ela está falando da glória dessa carne. Né? Ela está falando que é como a flor, ela cai. Essa glória ela não permanece. A única glória que permanece é a glória de Deus. Meus queridos, e essa glória ele quer compartilhar na eternidade comigo e com você. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra que vos foi evangelizada, que Deus abençoe os nossos corações e que essa palavra venha arder, meus queridos, para que tenhamos mais fé, para que possamos exercer a nossa fé, para que tenhamos uma vida santa e para que aprendamos ao amor fraternal, meus queridos, a viver em amor na nossa comunidade cristã, no meio da nossa família, no nome de Jesus. Amém.